Bom dia, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração. Passando para trazer o resumo da nossa leitura de hoje. Hoje nós fizemos a leitura do capítulo 1, 2 e 3 do Evangelho de Mateus. No capítulo 1, nós começamos com a genealogia de Jesus. E nós vamos ver que Mateus ele começa a sua genealogia dizendo que Jesus era filho de Davi, filho de Abraão. E isso é muito importante para nós, porque como filho de Davi, ele é o Messias prometido. Ele é o Salvador de Israel, o Rei de Israel. Mas como filho de Abraão, Jesus cumpre a promessa que diz que em Abraão, ou através da sua descendência, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então ele não é apenas o Salvador de Israel, filho de Davi, mas ele também é aquele que salva a humanidade, que salva todo aquele que se achega a ele por fé. Ele é o filho de Abraão. Depois da genealogia, nós vamos ver o relato do nascimento de Jesus. Mateus ele não entra em tantos detalhes, Lucas traz alguns detalhes a mais, mas Mateus vai dizer que um anjo aparece até Maria e fala com ela que ela está grávida e que este filho deveria se chamar Jesus. Por quê? Porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E é interessante que aqui o anjo fala com Maria qual é o propósito, a missão de Jesus. Jesus vem não para enriquecer as pessoas. Jesus vem não apenas para curar todas as enfermidades, ele vem para salvar o seu povo dos seus pecados. Algo que somente ele pode fazer, que é trazer a salvação. O pecado, ele nasce no coração do homem. Só Jesus pode resolver esse problema interno que nós carregamos. Então nós vemos o anúncio do nascimento do Senhor e vemos a luta de José em deixar Maria, né, pelo pensamento dela talvez o ter traído. Então o anjo aparece para José e fala que ele não precisava temer, porque Maria estava grávida não de um outro relacionamento qualquer, mas estava grávida pelo Espírito. E aí nós chegamos então no capítulo 2, onde nós temos a visita dos magos que vieram do Oriente para ver Jesus. E aqui é interessante que eles vieram de longe e eles são os primeiros entre os gentios a virem para adorar a Cristo, para adorar o Messias. O próprio povo que aguardava o Messias, ao receber a notícia de seu nascimento, não teve sequer a curiosidade de ir até onde o Senhor estava. Mas esses magos vieram de longe e perguntaram, né, para Herodes, perguntaram para aquele povo aonde estava o recém-nascido rei dos judeus. Herodes, então, chamando os magos à parte, pede para eles irem encontrarem o Messias e depois avisar Herodes, para que ele também fosse adorá-lo. Mas a palavra de Deus vai dizer, Mateus vai nos dizer aqui que Herodes, na verdade, tinha a intenção de matar Jesus, porque Jesus era uma possível ameaça para o seu trono, para o seu reinado. Então, quando eles saem da presença de Herodes, a mesma estrela que guiou aqueles magos até ali, guia eles até a casa onde Jesus estava, juntamente com Maria. É interessante que é o próprio Deus que levou eles até Cristo, né, até onde o Senhor estava. E assim também funciona conosco. Quando eles chegam lá, Mateus vai dizer que eles têm grande alegria e então eles abrem os seus tesouros e eles adoram a Jesus. E da mesma forma, nós que fomos conduzidos a Cristo, nós que fomos tragos a Cristo por Deus, é interessante que no Evangelho de João, Jesus vai falar: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Nós que viemos a Cristo conduzidos não por uma estrela, mas pelo poder do Espírito de Deus, nós também entregamos a Cristo a nossa vida, a nossa adoração. Logo depois, os magos foram advertidos a não voltarem para Herodes, mas a retornarem por outro caminho. Assim também nós, que viemos a Cristo, nós temos a advertência de Deus, que nós não podemos voltar pelo caminho do qual nós viemos. Nós não podemos voltar para a vida que nós vivíamos. Uma vez que nós encontramos o Messias, uma vez que nós viemos a Cristo pela fé, agora nós temos que andar num outro caminho. Então nós vamos ver que Herodes, sabendo que foi enganado, ele manda matar as crianças que estavam ali aos seus arredores, e Deus então envia um anjo para José em sonho, para que ele pegasse Jesus e Maria e fugisse para o Egito, para que Jesus não fosse morto. Logo depois, Herodes morre e eles retornam novamente e eles vão morar numa cidadezinha chamada Nazaré, para se cumprir
o que foi dito pelo profeta, ele será chamado Nazareno. E aí nós começamos então o capítulo 3 do Evangelho de Mateus, onde aparece João Batista pregando no deserto. E João ele prega uma mensagem de arrependimento. A pregação de João é essa: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Vinha até João Batista várias pessoas para ser batizado por ele no Rio Jordão. E arrependendo dos seus pecados, confessando seus pecados, eram batizados por ele. Estavam ali também alguns fariseus, alguns saduceus, que vieram para ver o batismo, mas não para se arrepender. E João fala com eles então: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Lembra que esse João é aquele que cumpre a profecia, é aquele que vem adiante de Cristo, é aquele que prepara o caminho para o Senhor. João vai dizer então que o machado está posto à árvore, e toda árvore que não der fruto será cortada e lançada ao fogo. Ele dá o testemunho de Cristo, ele fala: olha, eu vos batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá alguém maior do que eu não sou digno nem de levar suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai dizer que ele tem a pá em sua mão e ele vai juntar o trigo no celeiro, que é uma referência do batismo com o Espírito Santo, e ele vai queimar a palha no fogo eterno, né, no fogo inextinguível, que é uma referência ao batismo com fogo para aqueles que são condenados. E por esse tempo, Mateus vai dizer que aparece Jesus, então. E Jesus ele vem até João para ser batizado, e João fala com ele: Senhor, eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? E Jesus fala: deixa assim, para que assim se cumpra a justiça. Porque ali naquele momento, Jesus ele estava sendo batizado, não porque ele tinha pecados, mas porque ele se identificava com nós, pecadores. Ali ele iria assumir a sua missão, ele iria dar início ao seu ministério para morrer na cruz para salvar os pecadores. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. E ali ele se identifica conosco. Nós vamos ver que quando Jesus sai das águas, o Pai, ele confirma do céu o chamado de Cristo e a missão de Cristo. Fala: este é o meu filho amado em quem me compraz. A ele vocês devem ouvir. E nós vemos que o Espírito de Deus também vem sobre Jesus, mostrando ali então uma referência clara, né, da Trindade. Os três estão ali, o Pai está ali falando, o Filho está ali nas águas e o Espírito está ali sobre ele, capacitando, fortalecendo para o ministério. E assim nós encerramos a nossa leitura de hoje. Que Deus abençoe e até a próxima.